Olá, começa agora mais uma edição do Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Segue a gente nas redes sociais, @agromaistv, lá você vai ficar por dentro de tudo sobre o agro, esse setor que move a economia do nosso país. No programa de hoje, vamos conversar sobre como a inteligência artificial tem conquistado espaço nos debates globais e cada vez mais se consolidado como uma aliada estratégica para o setor agropecuário. De olho na lavoura, prevendo a demanda ou otimizando a logística, a IA tem se tornado uma aliada indispensável para o agro. Ela não só aumenta a produtividade e a precisão, mas também nos ajuda a construir uma cadeia produtiva mais sustentável e eficiente, onde cada gota e cada grão contam. Para esse bate-papo, a gente recebe a professora Elaine Coimbra, professora de Inteligência Artificial e vice-presidente de Comunicação e Marketing da Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Elaine, seja muito bem-vinda e obrigado pela participação. Obrigada pelo convite. Professora, eu queria que a gente começasse falando, sobre essa importância, que a inteligência artificial tem hoje, e que tem sido uma revolução tecnológica. Olha, a IA, nosso tema aqui é de agropecuária, agronegócio, mas a IA ela está permeando, interferindo em todos os setores da economia, no Brasil, no mundo. Então, é uma tecnologia que veio para ficar. Cabe a nós, como país, como cidadão, como empregado ou empregador, nos educarmos e nos letrarmos em inteligência artificial, porque ela veio para ficar. E quando a gente pensa em inteligência artificial, não é uma coisa que aconteceu, por exemplo, de alguns anos para cá, A IA existe há muito tempo. Ela começou com mais ou menos 1950 com Alan Turing, tem até um filme, O Jogo da Imitação, onde na época de guerra ele tentava quebrar códigos secretos utilizando inteligência artificial. Mas ela só veio mesmo se popularizar em novembro de 2022 com o lançamento do ChatGPT. Então, foi aí que as pessoas começaram a ter um contato. Antes, ela estava restrita às empresas, aos programadores, e agora qualquer pessoa com acesso à internet pode usar um tipo de inteligência artificial, que são os LLMs, generativos, como o ChatGPT, o Gemini, o Grok e outros. E quando a gente pensa que a gente está usando agora, a inteligência artificial por conta do ChatGPT, dessas outras que a senhora citou, a gente tem que lembrar que isso já estava sendo utilizado, inclusive pelas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, tudo isso utiliza inteligência artificial. A gente já manuseava sem, vamos dizer assim, sem ter o entendimento de que a gente já estava utilizando a inteligência artificial, mas tudo que a gente coloca nessas redes sociais faz parte do que o algoritmo faz para poder entregar conteúdo para a gente. Sem perceber, a inteligência artificial está no nosso dia a dia. O algoritmo da sua câmera que identifica rostos ou da rede social que te identifica em fotos, usa IA. Quando o seu e-mail vai para a caixa de spam, lá é um algoritmo de IA também. Quando a Netflix, por exemplo, te sugere um filme, ela usa IA para te sugerir um filme, e até a miniatura que ela expõe é customizada para você, tudo utilizando IA para personalização. No Spotify, a customização de áudio. Então, a IA já está inserida na nossa vida, só que são outros tipos de IA, não é o tipo do ChatGPT. Então, com o ChatGPT, em 2022, novembro, é que se popularizou esse tema. E aí a gente, olhando para o agro, a gente também utiliza já há algum tempo, e agora está cada vez mais popularizado, utilizar IA dentro da agricultura, porque está saindo, a agricultura sempre foi vista como um setor muito tradicional, mas a IA tem superado essa resistência e está
conquistando espaço dentro, né, da questão do agronegócio, porque a gente está vendo aí sendo trabalhado diversas frentes a partir de IA que trazem, né, esse debate global sobre o futuro da alimentação e da produção de alimentos no Brasil e no mundo. E o Brasil, como referência em agro, né, tem tido um avanço. Lógico que a gente tem ainda pequenas e médias propriedades com problema de acesso à internet e também, e aí, na consequência disso, do acesso às ferramentas, mas o Brasil, eu imagino que vai liderar isso, né, com a participação que ele tem no agro, junto com os Estados Unidos e outros países. Até porque, né, professora, a gente, quando fala de inteligência artificial, a gente está falando de dados, né? Então, qualquer sistema que utilize essa captação de dados, seja para análise de solo, controle de pragas, seja para manutenção de um silo, por exemplo, a gente falou recentemente aqui no Tech Startup sobre como que a inteligência artificial estava sendo usada para poder monitorar silos bolsa, que são aqueles grandes de polietileno, que muitas das vezes são acometidos por pragas, por água, ou então algum animal fura, então já está sendo utilizado para monitorar se aquele grão que está ali dentro, né, teve alguma alteração. Então, assim, dentro do agro, isso é dado. E a gente, como um país que tem essa vocação para agro e lidera muito dessas coisas, a gente está gerando muita informação que, claro, trabalhada dentro da inteligência artificial, com todas as nuances que se cabe, a gente está conseguindo projetar muita coisa e trazer muita solução que talvez a gente não conseguisse pensar, né? Exato. A IA tem ajudado tanto dentro da porteira como fora da porteira. Ela tem dentro da porteira dado uma otimização, né? Porque antes o monitoramento era visual das pragas, a pulverização era em toda a área, a irrigação era padrão, o rebanho era monitorado manualmente, né? E os dados fragmentados por toda empresa, né, ou instância rural. Agora não. Então a gente passou a aplicar a quantia certa, no tempo certo e na área certa, no talhão certo. Drones e sensores, né, com alertas preditivos para pragas, a irrigação inteligente, que a gente tem um problema com de economia de água com sensores de umidade, o rebanho com colares, né, inteligentes, né, que transmite o status de cada animal, e tudo isso é importante a gente dizer que a gente tem que integrar para que o produtor tenha um dashboard, uma tela, um resumo do que está acontecendo nas propriedades dele. E aí, nesse momento, com esse dashboard, que a gente vai, por exemplo, ter dados precisos, e aí é quando ele consegue otimizar o trabalho, fazer, né, a partir daí ter economia, sustentabilidade, porque com toda essa consolidação de dados, a gente vai ter um resumo onde ele vai poder aplicar aquilo que é necessário apenas em determinado lugar, seja para algum controle e para ter resultado positivo também. Exato, exato. Isso a gente está falando dentro da porteira, né? Mas se a gente for um pouquinho para fora da porteira, a gente pode ter previsão de demanda com base em dados globais, né, para exportação ou mesmo do mercado, a roteirização na logística, né? Quando a gente deve colher, quando é tempo de armazenar, quando é tempo de transportar, a própria logística de roteirização, o que eu vou transportar junto ou separado, e também a gente pode ter um CRM inteligente de ofertas customizadas para cada cliente. E o mais importante que eu acho é que com a IA a gente tem se tornado, além de mais eficiente, mais sustentável. E isso é uma exigência, principalmente em exportação que a gente tem, né, de pegada de carbono, diminuir a pegada de carbono, a parte também de rastreabilidade, né? Então aquela carne veio da onde, né? Aquela soja veio da onde? E isso tudo vai ajudando o produtor a otimizar recursos, a ter mais produtividade, e nós como planeta, como humanos, né, temos um benefício também com tudo isso.
Porque dentro dessa pegada da sustentabilidade isso ajuda muito. E quando a gente fala de 2 pontos que a senhora citou que eu acho muito importante, que é um tema que vem sendo debatido há algum tempo, né? É a questão da logística, porque a gente sempre fala a mesma coisa, somos um país continental, né? Grandes distâncias, a gente, né, anda para o trajeto de uma mercadoria, às vezes anda quilômetros para poder chegar no porto, para poder sair da produção e ser beneficiado e chegar no porto. Então a gente está tendo, com a inteligência artificial, essa possibilidade de fazer essa roteirização, como a senhora disse, de forma muito mais otimizada. E com isso, a gente vai otimizar muita coisa. A gente vai otimizar o tempo que o caminhão vai ficar na rua e com isso, né, menos carbono na atmosfera, vai essa ida e essa volta com menos uso de combustível. Então, assim, a gente está aliando a inteligência artificial a uma questão de sustentabilidade muito importante nessa cadeia. Exato, exato. E isso tem sido cobrado, né? Não só de quem compra os nossos produtos, mas como índices mesmo, pelo governo, por tudo. Em relação ao clima, existe um projeto muito interessante que vai cada vez mais aproximar a previsão climática do que a gente precisa como produtor, né? A NVIDIA, ela criou um projeto chamado Terra 2. É uma simulação do nosso planeta Terra. E com essa IA gigantesca, né, que simula, ela pode entrar com parâmetros de mais chuva, menos chuva, terremoto e etc., para ver como o ecossistema, né, do nosso planeta ele se comporta. E o mais interessante é que eles conseguiram prever um evento climático drástico na África 3 meses antes de acontecer. Então, imagina o que isso significa para o humano, para a população, para os agricultores, para as empresas, para o governo. Então, a IA ela vem sim para ajudar. E clima é uma coisa que a gente não tem controle, né? Então, na agricultura isso é bem mais claro, né? É muito afetada pelo clima. Então, todos esses projetos, não só os sensores dentro da fazenda para verificar a umidade, as informações de satélite, etc., mas essas grandes IAs que vão estar dando alertas quando haverá alguma mudança drástica no clima, muito antes de acontecer. A gente tem falado muito dessas questões climáticas, né, que a gente, especificamente aqui no Brasil, a gente vive, mas no mundo inteiro a gente está vivendo essa realidade. Muita chuva em determinado tempo, muita seca em outro. Isso atrapalha bastante a produção agrícola como um todo. Então, assim, ter essa precisão vai ser um total diferencial para que a gente consiga, para que os produtores, né, no caso, consigam organizar nessa produção de alimentos de uma forma mais precisa e não tenha perdas, né, significativas, e a gente consiga, então, fazer todo um manejo adequado e dentro daquilo que é previsto para o que vai acontecer. O que é previsto e possível, né? Porque essa previsão é uma das vantagens maiores que eu vejo na IA. Porque os sensores que você de drone, de solo, etc., estão muito próximos da gente, mas o clima é alguma coisa que o clima de um local interfere no outro e etc. Então, eu acho que esse projeto da NVIDIA de simulação da Terra 2 vai dar um grande avanço para o setor agropecuário. Professora, eu tenho muita coisa ainda para perguntar, muita curiosidade para saber sobre inteligência artificial, saber muita coisa ainda como a gente pode aplicá-la no agronegócio, mas eu vou pedir um minutinho, porque a gente vai fazer uma pausa rapidinho e vai para o intervalo. Volta já já. Já estamos de volta com o Tech Startups. Segue a gente aí nas redes sociais, @agromaistv. A gente por aqui continua o bate-papo com Elaine Coimbra, que é professora de Inteligência Artificial e vice-presidente de Comunicação e Marketing da Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Professora, na volta do intervalo a pergunta é muito direta. A gente precisa ter medo da inteligência artificial e a gente está vivendo, né,
mais uma revolução tecnológica? Sim, a gente não precisa ter medo da inteligência artificial. A inteligência artificial vai ser uma parceira, como o automóvel foi, como o trator foi. É, e o que a gente está vivendo é uma revolução tecnológica muito atípica. Pela primeira vez na história da humanidade, a gente está vivendo 3 superciclos de tecnologia simultaneamente. A gente teve o superciclo da internet, que foi um superciclo que a maioria dos ouvintes, né, viveu, só que agora a gente está com 3. O primeiro é a inteligência artificial, tema do que a gente está falando. O segundo, ele alimenta o primeiro, que é do IoT, que são os sensores no solo, os sensores no drone, os sensores em todos os locais, mandando informações para a IA. E o terceiro é da biotecnologia. A gente vai cada vez mais avançar em produtos customizados, agrodefensivos customizados, e esses 3 superciclos se retroalimentam, um potencializando o outro. Então, a gente não deve ter medo da IA, nem de drone, nem de sensor, muito menos de biotecnologia. A gente vai ter que viver esse mundo com o que ele traz de melhor para a gente. Dentro dessa perspectiva, né, a gente está falando de muitas das coisas que a gente já viu acontecer, como a senhora falou do carro, do trator, né? Toda a implementação de novas tecnologias sempre tem aquele antes e depois, né? Quais são as mudanças mais visíveis que a gente pode dar como exemplo que a IA já causou, né, de uma forma geral, global, mas também no campo? Quais os benefícios que a gente já consegue trazer desse antes e depois com a IA? Olha, de forma geral, a IA, ela tem ajudado nós humanos, né, a ganharmos tempo, que é um artigo que nem a pessoa mais rica do mundo consegue. A gente não consegue voltar nem avançar no tempo. Então, nós como humanos, a gente não tem a capacidade de ler milhões de dados em segundos. Isso é inerente à tecnologia, principalmente da IA. Então, o que ela impactou o mundo foi que tudo está acontecendo muito mais rápido, porque os cálculos que nós humanos demoraríamos anos, meses, dias, ela faz em segundos, facilmente. Mas o importante para a gente salientar é que a decisão é humana. A IA é uma máquina, ela trabalha com estatística, principalmente, pura matemática. Ela não tem pensamento crítico, ela não tem empatia, ela não tem criatividade. Então, essa combinação IA e humanos é uma combinação vencedora, onde cada um entra com o que tem de melhor. Agora, especificamente no agro, a gente falou muito no primeiro bloco dentro da porteira. Vamos falar um pouquinho de fora da porteira, né? Fora da porteira, a previsão de demanda, a roteirização era feita muito com dados insuficientes ou com a experiência da pessoa que estava coordenando essa área. Então, a gente está tendo e vai ter cada vez mais condições de prever quando plantar, quando colher, quando armazenar, quando transportar, com dados não só de logística, mas também do clima. Eu estive há alguns dias no encontro de 800 mulheres do agro em Cuiabá, e o que eu observei é que existem problemas no Brasil na hora de transportar, de chuva e o caminhão atola. E aí o porto, né, o navio já está lá no porto esperando. Então, se a gente conseguir prever isso, fazer rotas mais eficientes, né, ter essa combinação com o clima, o agro vai se beneficiar muito, a gente não vai perder produção, nem perder também valores, né, custo do produtor nisso. Uma outra coisa é que o produtor hoje ele pode ter dados do que está acontecendo no mundo, quando ele deve vender, quanto a que valor, né? Quando ele deve decidir. Então, ele tem mais dados para decisão, e isso globalmente. Então, se está acontecendo uma enchente, um desastre natural no país, como ele deve se comportar com a venda do produto dele? Então, hoje o Brasil tem essa possibilidade. E também na relação de CRM inteligente com ofertas customizadas para os seus clientes. Ele consegue dar o preço
prazo e entender como aquele cliente quer o corte da carne, se é um mercado que o corte da carne muda, e etc. Então, quer dizer, toda a cadeia fica mais eficiente e sustentável. O meio ambiente fica mais protegido, com menos emissão de CO2. A gente pode participar do mercado global com rastreabilidade do produto que a gente está vendendo. Então, tudo isso, né, vem para ajudar ao produtor no Brasil, né, que a gente está falando principalmente. Professora, e aí avançando, né, para essas possibilidades, né, de tudo que a senhora citou aí, dessas possibilidades que são importantíssimas e que fazem a diferença e vão fazer ainda mais dentro do agro, a gente trazendo um pouquinho para a questão da segurança de dados, né, que é uma preocupação crescente, por isso que eu abri o programa perguntando se a gente precisa ter medo da IA, né? Como garantir que essas informações coletadas pelos sistemas de inteligência artificial, elas estejam seguras e sejam usadas de forma segura e ética? Um dos setores que vão mais crescer com o advento da IA, né, é o da segurança, né? Quando a gente fala em internet, inteligência artificial, tecnologia, a gente tem que estar num ambiente seguro, tanto onde os dados são armazenados, né, quanto dos seus dados pessoais, os dados da fazenda, os dados da produtividade. Esse é um dos setores que vai ser mais atingidos, porque a criatividade dos criminosos, né, e do ser humano é muito grande. Então, a segurança elas andam juntas. Uma não vive sem a outra. E alguns tipos de IA, realmente, elas facilitam é, a produção de informações distorcidas e etc. Mas para o agro, escolhendo plataformas idôneas e armazenando os dados com segurança, isso fica tranquilo. Dentro dessa perspectiva que a gente vive no Brasil, né, trazendo essa realidade que a gente até falou um pouquinho isso no primeiro bloco, sobre a questão da a gente estar num país que a gente tem uma produção de agro concentrada boa parte nos interiores dos estados, e a gente tem aí uma grande dor dos pequenos e médios produtores, que essa inacessibilidade em relação à tecnologia, né? Muitos pequenos e médios produtores não conseguem, por exemplo, ter acesso à internet. Como que a gente pode, dentro dessa perspectiva da agricultura, da agropecuária utilizando a IA, como é que a gente pode democratizar esse acesso? De que forma que isso a gente pode conseguir? Porque assim, é muito benefício que a gente pode ter com a inteligência artificial, mas se a gente não tiver essa conectividade, a gente não vai conseguir coletar esses dados, a gente pode, ao invés da gente estar na frente, a gente vai ficar atrás. Exato. Essa é uma dor, né? É uma dor não só da inteligência artificial, como do acesso à internet. Realmente, pequenos e médios produtores em algumas regiões não têm acesso. Aí eu venho falar do trabalho do governo, né? De fazer parcerias com empresas que trabalham com satélite, que tem uma cobertura global enorme. A John Deere tem uma parceria para tratores, que os tratores já estão ligados à Starlink, né? Que é um provedor satélites que tem uma cobertura enorme. Quando o produtor não tiver alternativa, né, cabe ao governo, né, fazer parcerias, como a gente já disse, mas cabe também ele procurar cooperativas, associações de classe, comércio, que deem esse acesso para, primeiro, ele tem que se letrar, entender o que é IA, né, se educar nesse setor. E segundo, poder acessar sistemas para ajudá-lo na decisão que ele vai ter na produção dele, né? Professora, olhando para o futuro, a gente consegue ter uma ideia ou prever já se existe essa prévia, né, de quais são as próximas grandes tendências em inteligência artificial para o setor agropecuário? E aí a senhora pode também falar do setor global, mas sempre lembrando de falar para o agropecuário. O que a gente pode esperar, talvez, para os próximos 5, 10, 15 anos? Olha, difícil prever, né? Hoje, prever 5 anos já está difícil, mas o que eu vejo, né, dos grandes cientistas globais é que a gente vai ter cada vez mais dados, né, para trabalhar. A IA vai trazer esse resumo, essa informação mais setorizada para a gente tomar uma decisão. A gente vai ter cada vez mais robôs
Robôs não só humanoides, né? A gente sempre pensa em robôs e pensa em humanoides, né? Como com a cara de humano. Não, robôs mesmo, fazendo trabalho de carga, descarga, não só a IA, a IA que a gente fala dentro do computador, mas a IA física, né? A robótica mais a IA. Outra tendência que eles falam são das fazendas artificiais. Então, há já alguns estudos, principalmente para algumas culturas como morango, etc., onde as fazendas são verticais e elas são já delimitadas. Então, é tudo mecanizado. Então, tudo é controlado e coletado com tecnologia. Então, o morango recebe o que ele precisa, nessa área da fazenda, ele fica dentro de uma estufa. O robô colhe o morango na hora que precisa ser colhido, já pensando na logística que a gente tem. Então, com todos esses dados de clima e etc., a gente vai conseguir plantar, colher, mesmo nas fazendas artificiais, no momento certo, com menor impacto ambiental e menor impacto também em custos para o produtor. É lógico que quando a gente fala de uma fazenda desse tipo, não é uma fazenda que pode ser para qualquer cultura, né? E para qualquer tipo de produtor, ela tem um custo altíssimo, mas como você falou, em 5, 10 anos, né, é uma tendência que os cientistas estão falando. Então, o que você tem que imaginar é que cada vez mais essa parceria humano, tecnologia, IA, IoT, robótica e biotecnologia aprimorando tanto os insumos como os defensivos agrícolas trabalhando em conjunto e muitos dados chegando ao produtor, tanto de previsão climática ou previsão de demanda, quanto real time. Ele vai poder cruzar tudo isso e ele, como produtor, decidir o que vai ser feito. Professora, para a gente estar chegando no nosso tempo aqui, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, né, para os produtores ou para aqueles que ainda hesitam em adotar a inteligência artificial. Que conselho, né, a senhora pode deixar para que eles comecem a se familiarizar com essa nova realidade? Olha, o letramento digital é essencial, o letramento em IA é essencial para o produtor. A gente tem feito lá na Abria, que é a Associação Brasileira de Inteligência Artificial, uma universidade verticalizada. Então, a gente vai ter cursos para agro, cursos para saúde, cursos para finanças, setorizado. Então, ele procure nas cooperativas, nas associações de produtores, cursos para letramento digital. Que ele não tenha medo de forma alguma. A inteligência artificial é como o Excel foi, como o trator foi, né? Como o satélite que veio, como o drone veio. Ele tem que, na verdade, fazer uma imersão e decidir as melhores ferramentas para ele. Elaine, quero agradecer a sua participação aqui. Tem muita coisa ainda que a gente precisa conversar. Fica para um próximo programa. Já fica o convite para voltar, para trazer novas tecnologias, trazer novidades para a gente. Mas muito obrigado pela sua participação. Obrigada, foi uma honra e pode contar comigo em outros programas. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições do Tech Startups, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima!